Nós convidamos o economista Guilherme Ditz para analisar esse momento das contas públicas. Ele que é da FEComércio. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. A discussão, evidentemente, é forte, é intensa. O governo está prometendo para segunda-feira uma aposta de mercado que o governo vai ter de aumentar. O governo já fez acenos com aumento de impostos. Aliás, não foi aceno, houve um aumento de impostos de combustíveis, cortes no orçamento, mas não está conseguindo fechar a conta. Se por acaso aumentar o déficit que tem que passar pelo Congresso, diga-se de passagem, e há hoje uma postura de rejeição a essa possibilidade por parte tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado, o que isso afeta no dia a dia da economia, na previsibilidade, na confiança de investidores, de industriais, de comerciantes? Boa noite, Piotr, boa noite a todos. Eu acho que você aumentar o déficit sempre é muito ruim, sempre é negativo. Quer dizer o seguinte, você não fez a sua lição de casa. Então você está gastando mais do que arrecada. É óbvio que você teve uma redução significativa da receita por conta da crise, isso é óbvio. Mas o governo não olhou a questão da despesa. Nós temos uma carga tributária de 35% do PIB de carga tributária. O trabalhador brasileiro, ele passa 5 meses trabalhando para pagar impostos. Quer dizer, a gente tem que enfrentar esse desafio da máquina pública, reduzir a máquina pública. Evidentemente, o mercado já olha com certa preocupação. E quando você atua de uma certa forma de um lado negativo, aumenta os riscos. Mas será que o governo realmente vai conseguir atingir essa meta esse ano? E no ano que vem, colocou uma meta parecida com o desse ano, será que ele vai cumprir? Então, quanto maior o risco, mais o mercado vai tomando sua cautela, e a gente vê na cotação do câmbio, que estava no início da semana, 3,11 e agora já está em 13,18. Inclusive nos juros futuros também. Os juros futuros estão em alta justamente por essa preocupação com relação a mexer na meta fiscal. Não tem segredo, Piotr. É o seguinte, quando você tem qualquer risco da economia, você não consegue seguir aquele roteiro já programado desde o início do ano, porque essa meta foi colocada no ano passado. Então você acaba não cumprindo essa meta, acaba não cumprindo outras metas, o mercado vai antecipando isso e precificando. E foi aí que aconteceu, por exemplo, com o dólar e a Bolsa em queda há alguns dias, então a gente vê realmente uma restrição. Guilherme, vamos pegar os fatos reais da economia recente. Boa parte do problema o governo fez cortes, poderia ter feito mais, é uma outra análise, mas enfim, boa parte dos problemas está vindo justamente da retomada muito lenta da economia. Nós tivemos um ambiente político que de alguma forma tumultuou essa retomada, alguns setores estão se recuperando, aliás o emprego, que talvez era a grande aposta, a grande preocupação, está até surpreendendo. O CAGED, nós estamos falando de vagas com carteira assinada, de novo o CAGED positivo, é o 4º mês consecutivo e o 5º em 7 meses do ano. O governo conseguiria economizar mais, levando-se em conta que a receita ainda é muito baixa, ou seja, o faturamento do governo, não é exatamente faturamento, no caso de empresa pública, no caso de governo, a receita ainda é muito baixa? A receita é muito baixa. É óbvio que para você reduzir a máquina pública, como eu falei, isso é um problema de médio e longo prazo. Mas a gente tem que pensar ao mesmo tempo, tem que jogar para o mercado, tem que falar para o mercado, falar, olha, eu vou ter que aumentar o déficit agora, mas eu estou pensando na máquina pública em como reduzir. Você pensou também... Os dois recados precisam vir juntos. Precisam vir juntos, porque você vai simplesmente mascarar um certo problema, quer dizer, um problema muito grande. Então você vai jogar para frente aquele problema seu pontual. E qualquer aumento de imposto, você está jogando o problema para o futuro, quer dizer, você está jogando o futuro com problemas do passado, né? Então são vários problemas. Por exemplo, outro que o governo quis fazer essa semana foi o não reajuste do ano que vem, do servidor. Então, quer dizer, você não terá um reajuste ano que vem, mas uma hora esse reajuste será cobrado. Então você está postergando o problema. Eu acho que a gente tem que enfrentar esse problema da mesma forma, olha, vamos aumentar o déficit, ok, mas sinaliza de uma reestruturação de uma máquina pública inchada. Ou seja, agora, qual seria, por onde se começa nesse corte maior que o governo deveria fazer no orçamento? Tem área que tem gordura demais ali ainda? Olha, você tem setores reclamando, todos os setores reclamam, aliás, nós tivemos... Há ponderações para fazer sobre isso, mas a Polícia Federal interrompeu a emissão de passaportes recentemente, teve que conseguir um recurso adicional. A Polícia Rodoviária Federal paralisou parte das operações, teve que também ter um recurso adicional. Onde é que está a gordura para cortar? É igual você pensar numa casa, alguém tem um padrão de vida muito elevado, de repente sua renda cai 30%, 40%. A pessoa tem que se adaptar a um novo patamar de vida. Então, ou vende o apartamento, ou compra um menor, se adapta
tem algum serviço que tem, corta TV a cabo. As pessoas hoje estão na crise, estão se adaptando à crise e não estão elevando a sua dívida. Então o governo tem que fazer da mesma forma. Tem que buscar, por exemplo, tem algumas estatais, pensar, olha, eu li a semana que o governo criou 40 estatais ao longo dos últimos anos. Para que estão sendo servidas as estatais? Será que vale a pena mesmo para o cidadão esse retorno? A gente tem que repensar uma máquina pública mais enxuta, mais simplificada, porque a gente pensa, olha, 35% de carga tributária, se a gente falar, olha, onde vai puxar, não tem de onde puxar, então, quer dizer, a gente está falando que a máquina é boa, teoricamente. Então a gente tem que buscar, assim, pensar no que está sendo eficiente para a economia, a gente tem que reduzir a máquina pública, tornando eficiente, mais simples, até mesmo para dar mais espaço para consumo e para investimento das empresas. Bom, esse é o lado do quadro. Vamos tentar olhar o lado do aumento da receita do governo. Curiosamente, o que chama muita atenção, o investimento externo na América Latina caiu. Nós divulgávamos esse número aqui ontem, aqui no cenário econômico, mas o Brasil subiu. Nós tivemos um leilão que foi bem sucedido de aeroportos aí, estamos com um problema de Viracopos agora, mas são dois formatos de leilões completamente diferentes. Ali as empresas queriam fazer obra e ganhar na obra, e as obras eram extremamente superfaturadas. Uma das empresas sócias ali de Viracopos, ex-sócias, está envolvida na Lava Jato. Não é o caso desses investidores estrangeiros que arremataram Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza. Ou seja, há interesse no Brasil, está vindo dinheiro externo. É daí que vai começar a ter uma volta da receita? Sim, a volta da receita, a volta de geração de emprego, renda, virá através dos investimentos. O quadro econômico agora está melhor do que o ano passado. Está mais seguro, quer dizer, ou menos perigoso, vamos dizer assim, menos pessimista do que em relação ao ano passado. Isso abre porta, sim, para a entrada de investimentos na economia. Nós estamos com uma inflação abaixo de 3%, a taxa de juros que estava no passado 14,25, já está 9,25%. A economia vem melhorando. Por exemplo, o varejo lá da FEComércio, nosso dado cresceu pelo terceiro mês seguido. Quer dizer, você teve um crescimento de vendas de datas comemorativas, dia das mães, dia dos namorados, a gente prevê um crescimento de 7% no dia dos pais, ou seja, a economia está voltando a crescer. Então o quadro agora mostra um menor pessimismo em relação ao passado. Eu não quero aqui soltar fogo de artifício dizendo que está tudo muito bom, mas em relação ao quadro do ano passado de uma grave recessão econômica, no auge da recessão que foi 2016, a gente consegue ver uma escalada gradual, muito lenta da economia, é o que vai trazer cada vez mais investimentos. Eu acho que a partir do ano que vem a gente tem um ritmo mais acelerado de crescimento econômico. Agora, a gente precisaria ter uma certa previsibilidade de como a economia vai se comportar em pelo menos 10 anos. Eu estou fazendo aqui uma entrevista segunda-feira para tentar analisar a economia dos próximos 50, mas pelo menos 10 anos um ritmo de crescimento. Lento ou não, mas a reta tem que seguir para cima. O Congresso está preparado para isso? Porque o Congresso é o único poder que tem poder sobre o orçamento dos outros dois poderes. Pode cortar excessos, a gente está vendo ainda casos de gente que ganha acima, falando de Previdência, né? Gente que ganha acima do teto do ministro do Supremo, que é o teto do funcionalismo público. O Congresso está preparado para entender esse novo momento e passar esse recado para a sociedade de austeridade? Olha, isso é uma pergunta até muito difícil de responder, porque a gente não sabe na política, nessa crise política toda, como vai ser o dia de amanhã. Quer dizer, há uma negociação por trás sobre a reforma da Previdência, se vai ser junto com a reforma política, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Por isso que os investimentos não estão vindo de forma tão acelerada, por conta dessa crise toda. Foi aprovada a reforma trabalhista, ok, vai ser colocada em prática daqui a alguns meses, mas a gente não sabe agora, por exemplo, se a reforma da Previdência vai ser aprovada. Se não for aprovada esse ano, dificilmente será aprovada ano que vem. Que é um ano eleitoral. É um ano eleitoral, sempre muito difícil. E quer dizer, toda aquela projeção que o mercado tinha esse ano, no início do ano, de reforma trabalhista, reforma da Previdência, de repente não aconteceu, como a meta não aconteceu. Então isso vai gerando um novo pessimismo do mercado e aí atravancando, limitando cada vez mais a entrada de investimentos e, por consequência, limitando também o crescimento econômico. Porque a questão de corte de gastos, boa parte tem que passar pelo Congresso. Não é uma decisão meramente do Executivo, tem horas que não é. A questão da reforma da Previdência, por exemplo, tem que passar pelo Congresso e é uma votação de 2/3 ou de 3/5, como você... Ou seja, se você não tiver 3/5 de aprovação, há possibilidade, no seu entender, de passar alguma coisa razoavelmente importante dentro do projeto original da reforma da Previdência ainda esse ano? Olha, o que está sendo discutido, talvez na comissão, o texto que saiu da comissão, pelo menos a idade, a questão da idade, a questão da paridade entre público, do teto do público e do privado, talvez isso consiga passar. Mas até tem uma questão política que o Centrão está discutindo, bom, saiu na notícia essa semana,
que não está querendo votar a reforma da Previdência. Então, é mais uma dificuldade. A gente não sabe, nessa questão política, o dia de amanhã. Então, é muito difícil dizer se vai ser ou não aprovada. A gente espera que sim, porque o Brasil precisa passar por esse desafio, essa anomalia que foi criada ao longo do passado. A gente precisa resolver esse problema, até mesmo para depois do ano que vem a gente conseguir ter um crescimento econômico mais acelerado para trazer renda e emprego. Nós estamos falando de 14 milhões de desempregados. A gente precisa gerar riqueza para voltar esse pessoal todo ao mercado de trabalho. E previsibilidade, coisa que a gente não tem pelo ambiente político ainda conturbado, né? Pelas incertezas políticas. Guilherme, brigadíssimo pela gentileza. Bom final de semana para você.